Oi gente, tudo bem? Meu nome é Guilherme Donadio, eu sou vendedor aqui no Grupo Editorial Pensamento e hoje eu vim apresentar para vocês alguns dos nossos lançamentos mais recentes. Começando com a nossa caixinha do mês, que é o nosso Tarô Mágico das Fadas, da Amy Brown e da Nancy Brown. A Amy Brown já é uma referência mundial em ilustrações desse tipo, de fantasia, principalmente com temas feéricos do mundo das fadas. Aqui nessa caixinha, que já está aberta aqui para mostrar para vocês, a gente tem o livro, e esse livro é capa dura, ilustrado e colorido, mostrando aqui dentro. E a gente tem, é claro, a parte mais interessante, as cartas. Ouso dizer que é uma das nossas caixinhas mais legais, berço super resistente, bonito, com fitilho. Essas são as cartas do nosso Tarô Mágico das Fadas. Cada carta representa uma fada e no verso a gente tem essa ilustração aqui. Importante frisar, apesar do nome dele ser Tarô Mágico das Fadas, ele não é um tarô e sim um oráculo. A gente é obrigado contratualmente a lançar ele com esse nome de tarô. As cartas representam fadas e o livro vai trazer uma interpretação, uma história por trás da fada e um conselho para o dia. Seja esse conselho cumprimentar estranhos, andar de bicicleta, tomar mais água, dormir mais cedo, ouvir música o dia inteiro. É um jogo muito intuitivo, é um oráculo fácil de usar para leituras para você mesmo, para leituras para os outros, para interpretação, para adivinhação. Recomendo para todo mundo que já jogue tarô ou mexa com oráculos, para quem gosta também de temas relacionados à Wicca, ao mundo feérico, a fadas, tradições celtas, tradições druídicas. Um oráculo completo para vocês deixarem exposto na seção de esoterismo, na vitrine, nas mesas, sempre perto dos outros tarôs e oráculos do Grupo Editorial Pensamento. Combinado? Continuando com os nossos lançamentos recentes, trago aqui para vocês um lançamento que já tem adaptação garantida pela Jangada, Teia de Mentiras, de Sofistava. Gente, eu tô lendo e assim, surreal. Um livro muito, muito bom, muito interessante. Ele já teve os direitos vendidos para uma série. Essa série vai ser produzida pela Hulu, que é um canal da Disney, e já conta com a protagonista como Lindsay Lohan e a outra protagonista especulada como a Shailene Woodley. Contando brevemente para vocês, para não entrar em spoiler, porque o livro é um suspense, e suspense a gente não pode falar muito, porque aí o cliente não vai querer saber, porque vai ter medo de spoiler, e porque eu também não quero que vocês tenham spoilers. A gente tem aqui como protagonista a Sloane. A Sloane é uma mentirosa, e ela mesma fala sobre isso. A gente tem aí a Sloane, uma manicure que está de horário de almoço num parque, e ela está com seu jaleco branco de manicure, vê uma criança pisar ali numa abelha, e ela, opa, vou ver uma oportunidade aí. Vê que o pai da criança tem cara de rico, é atraente, chega lá e fala que é médica e que vai ajudar. Eles ficam muito gratos, ela começa a se envolver com essa família, começa a ter que mentir no trabalho, começa a ter que mentir para eles, e quando ela começa a se envolver com essa família, ela descobre que talvez ela não seja a única pessoa que está mentindo. E é aí que a coisa começa a pegar e ficar interessante, e a gente não consegue largar o livro e não consegue parar de ver os capítulos um atrás do outro. História muito, muito, muito envolvente para todos os fãs de livros como os da Frida McFadden, para todos os fãs de suspenses, para fãs de histórias envolventes, histórias que falam de mentira, tipo Garota Exemplar também. Eu acho que é um sucesso, é um livro que a gente está apostando bastante, é um livro que quando tiver adaptação eu tenho certeza que vai ter muito mais gente procurando. Indico fortemente aqui o Teia de Mentiras. Continuando com os nossos lançamentos, trago aqui para vocês o nosso grande livro dos mantras, capa bem bonita e um livro muito interessante. A gente tem mantras, a ideia de mantras como aquela repetição ritmada de uma palavra ou de uma oração ou de uma frase, como por exemplo Om Mani Padme Hum, ou Nam Myoho Renge Kyo, ou mesmo uma oração como os terços bizantinos. Esses mantras têm o intuito de acalmar a mente, colocar a gente num estado de transe meditativo e fazer com que a gente esteja mais preparado para receber inspiração divina ou para se conectar com o que é sagrado e divino para a gente.
Nesse livro, especificamente, a gente tem mantras da tradição hindu. E muito interessante, a gente tem aqui no livro a origem do mantra yoga, técnicas de respiração, técnicas de repetição do mantra, tabelas de comparação fonética para a gente saber como pronunciar os mantras. E não é só isso. Além de tudo, a gente tem os efeitos do mantra no nosso corpo, os efeitos do mantra na nossa saúde, nos nossos chakras. E a gente tem esses QR Codes que direcionam para ouvir o mantra, para que a gente consiga repetir o mantra da forma correta, para que a gente possa deixar esse mantra tocando para purificar um ambiente, por exemplo, ou para nos purificarmos. Indico fortemente aqui para quem pratica yoga, para quem pratica exercícios físicos, para quem pratica técnicas de mudras e respiração, para quem estuda religiões orientais, sabedoria oriental, para quem quer saber um pouco mais de mitologia e conhecimento hindu. O livro também tem ilustrações muito bonitas, muito ricas dentro dele, que falam sobre simbologia dos deuses, dos ídolos, que falam sobre a simbologia dos próprios mantras, enfim, muito completo, um livro de referência para mantras em geral. Continuando com os lançamentos, eu vou trazer mais uma caixinha para vocês, porque esse mês a gente vai servir 2 caixinhas. Eu tenho aqui o Cartas da Felicidade, do André Mantovani. André Mantovani, autor da casa. Para quem não conhece, vocês estão perdendo tempo, tem que ir atrás dele. André Mantovani trabalha com tarô, André Mantovani trabalha com psicologia analítica, André Mantovani trabalha com crítica literária, apresentação de programas de rádio e televisão. O cara é um sucesso, gosto muito dele, pessoalmente e profissionalmente. E nesse livro aqui, ele traz pra gente a caixinha. Dentro da caixinha, a gente tem o livro, Cartas da Felicidade, que vai explicar um pouquinho sobre a estrutura das cartas e métodos de tiragem. Livro também totalmente colorido e ilustrado. E a gente tem a parte mais importante, que são as cartas. Aqui no Cartas da Felicidade, as nossas cartas são dupla face. Elas têm na frente uma ilustração e uma citação de um filósofo, de uma personalidade, de alguém da literatura, de um escritor. A gente tem pensadores, mestres esotéricos, entre outros. E a gente tem no verso uma reflexão e uma afirmação a partir das cartas. As artes são super interessantes, tem tudo a ver com o tema das cartas. A gente tem aqui frases como, por exemplo, de Goethe. A gente tem frases do próprio André Mantovani, Lia Luft, Hermann Hesse, Clarice Lispector, entre outros diversos e diversas personalidades que citam e fazem a gente se inspirar. Eu indico esse livro aqui num método de tiragem muito específico, que é aquele método de tirar uma carta para ter uma reflexão para o dia. A gente pode fazer dessa forma, mas a gente pode usar também para oracular, né? Ele é um oráculo inspiracional, devocional, de reflexão, de mensagens, para todo o público, por exemplo, de Café com Deus Pai, para o público do próprio André Mantovani, para o público que joga tarô, para o público que joga oráculos, para o público que joga, por exemplo, aquele oráculo do pão, que é um oráculo que também tem uma carta por dia, cartas xamânicas, baralho cigano. É um oráculo muito geral, não está atrelado a nenhuma religião específica, a nenhuma vertente espiritual, senão a filosofia, a literatura e a própria vontade de autoconhecimento. Deixem ele exposto, tenho certeza que o próprio André já é um nome forte o suficiente para trazer o público, mas conto com a indicação de vocês também, conhecendo um pouquinho mais das cartas e do livro. Mais um dos nossos lançamentos, agora pela editora Cultrix, o título bem diferente, Você Não Tem Que Ter um Sonho, do Tim Minchin. Gente, muito irônico esse título, Você Não Tem Que Ter um Sonho, em um livro que é voltado para o desenvolvimento pessoal, motivação e autoajuda. Tim Minchin, para contextualizar, ele é ator, cantor, compositor, humorista, e ele tem alguns doutorados honoris causa, ele é de Sydney, na Austrália, e aqui nesse livro ele vai apresentar 3 discursos que ele fez em eventos no estilo Kurt Vonnegut, uma coisa muito interessante, inspiradora e motivacional, só que ele brinca com a questão do sonho. Você não tem que ter um sonho, e outras lições para quem ousa viver de forma autêntica. Então ele vai falar conselhos para o nosso dia a dia,
mensagens inspiracionais, coisas que a gente pode fazer para se livrar de sentimentos de fraqueza, tristeza, depressão, inferioridade, e tudo pautado na própria experiência e pautado na experiência do público dele. É um livro muito interessante, muito singelo, as mensagens são bem diretas, o livro é totalmente ilustrado, as ilustrações são lindas, muito bem traduzido. Aqui, respeite as pessoas com menos poder do que você. Muito interessante, as mensagens são muito importantes. Defina-se por aquilo que ama. São mensagens de fácil aplicação. Eu acho muito legal. O livro, apesar de ser fino, traz uma mensagem maravilhosa, uma positividade incrível e pode ser indicado para todo o público de autoajuda, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, inclusive, aquele livro que é usado por empresas para presentear funcionários. É muito interessante nesse sentido. Pode ser vendido nessas categorias, pode ser vendido também como um presente de formatura para alguém que está graduando, aquela coisa ali no final de ano, amigo secreto, já pensando aí que a gente já está... Setembro, o ano já está acabando, né? Então vamos indicar aqui pra gente o Você Não Tem Que Ter um Sonho. Estou muito orgulhoso desse livro no nosso catálogo. Mais um livro da Jangada esse mês, que já fazia parte do nosso catálogo, mas a gente ouve o nosso público, a gente ouve os livreiros, a gente ouve o leitor e a gente reeditou, mudou tudo. A gente tinha no nosso catálogo O Clã das Mulheres Wayward, da Emilia Hart, que lançou recentemente os Sereias, também pela editora Jangada. Só que o Clã das Mulheres Wayward, ele não tinha a mesma dinâmica dos outros livros dela. Por quê? Porque o Mulheres Wayward, agora ele chama As Mulheres Wayward, tá aqui, capa nova, para mostrar para vocês já, ele é um best-seller, e ele não estava sendo tão best-seller aqui. E a gente quer que ele seja, porque a gente acredita muito nesse livro, a gente acredita na Emília, livro premiado, livro muito, muito vendido lá fora, e com uma história muito interessante. As Mulheres Wayward é um romance histórico que se passa em 3 gerações diferentes de mulheres da mesma família. Wayward, as Wayward. Elas têm um certo poder, uma certa conexão com o sobrenatural, e todas elas estão marcadas também por algo que infelizmente ainda marca as mulheres no nosso dia a dia, que é a violência doméstica, a violência de gênero, a misoginia. Elas são descreditadas, elas são violentadas, elas são menosprezadas e precisam provar o seu valor. E aqui a gente tem as 3 histórias acontecendo ao mesmo tempo. A história de 2019, da Kate, que sofre violência doméstica e foge para tentar encontrar certa paz e se reconectar com a família. A história de 1619, da Alpha, que foi acusada de bruxaria por recusar um cara. E a história de 1942, que para mim é uma das mais interessantes, da Violet, que é uma mulher que ali durante o período de Segunda Guerra não tem as mesmas oportunidades que os homens da família. Vale a leitura. Não posso falar mais do que isso, senão eu entro aqui em spoilers. Leiam, indiquem para fãs de romances históricos, para fãs de suspense, para fãs de livros que tratem de bruxaria ou temática sobrenatural e livros com personagens femininas fortes e marcantes. Está aqui a nova edição, As Mulheres Wayward. Outro livro muito interessante, também da editora Cultrix, que a gente está lançando esse mês, da Catherine Speller, é Os Monstros no Seu Cérebro. Mostrando aqui a capa. Eu achei a capa muito interessante, a ilustração é super bonita, ele me lembra livros de mitologia, inclusive. Mas os monstros no seu cérebro não são mitológicos. Ela dedica esse livro para pessoas que, assim como eu, para todos aqueles que já se sentiram como um cérebro em conserva dentro de um pote de vidro, sabe? Aqueles de laboratório de ciência. É um livro que vai falar sobre os monstros no nosso cérebro. O que seriam esses monstros? Ansiedade, depressão, tristeza, ideação suicida, entre outros temas que, pensando aí no nosso Setembro Amarelo, estão dentro do escopo da saúde mental. Ela vai falar sobre como a gente consegue identificar esses sentimentos, órgãos oficiais e canais de ajuda para a nossa mente, técnicas de respiração, meditação, conversa,
música e tudo mais que pode ajudar a gente a dar nome para essas coisas que a gente está sentindo, porque às vezes a gente tem uma angústia, mas a gente não sabe falar, a gente não sabe nomear aquele sentimento. E aqui a gente vai conseguir ajuda para isso. E também ajuda para buscar ajuda. É muito importante. Não só sentir, mas ter a coragem de assumir o que a gente sente e pedir a ajuda para a pessoa ou para o órgão correto. Livro interessantíssimo, livro necessário. Aqui dentro a gente também tem algumas playlists e no final a gente tem órgãos lá fora e aqui no Brasil que podem ajudar a gente com questões de saúde mental, além de um guia referencial. Muito interessante, muito simples, um livro para jovens, um livro para pais de jovens, um livro para jovens adultos que estão passando por dificuldades ou pessoas mais velhas também que querem se conectar melhor com o que estão sentindo e que estão passando por dificuldade e querem entender como superar essa dificuldade. Indico aqui então Os Monstros no Seu Cérebro, sessão de psicologia e sessão de autoajuda, beleza? E para finalizar os nossos lançamentos agora mais recentes, pela editora Pensamento, de Christopher Hills, o livro sagrado da tradição dos druidas. Gente, capa dura, né? Guarda colorido. Livro completamente colorido, aqui em verde, em bege, essas cores que remetem ao universo celta, ao universo druida. É um livro de referência, tal qual o nosso livro completo de bruxaria de Raymond Buckland, por exemplo, ou o nosso Wicca Essencial. Ele é um livro que vai falar sobre a tradição druida, sobre essa magia da época antiga, dos países nórdicos, do país de Gales, da Inglaterra, da Irlanda, dos vikings, dos celtas, e de como essa magia conectada principalmente à natureza, às plantas, a uma certa inspiração que a gente recebe delas, pode ajudar a gente na nossa espiritualidade nos dias de hoje. Muito importante isso porque a gente vai ter poesia, a gente vai ter canto, a gente vai ter contemplação, meditação. É uma espiritualidade que não está atrelada a nenhuma religião moderna, e sim a uma religião pagã, antiga, ainda praticada até hoje, ainda cheia de mistérios para a gente, principalmente aqui, né, no sul global. E a gente tem partes para interagir com o livro. Por exemplo, a gente tem um texto, um capítulo, uma explicação e depois uma reflexão, que o autor fala, inclusive, para a gente ler, preencher e depois reler e preencher novamente para a gente ter contato com isso e saber o que a gente evoluiu, o que mudou e o que a gente está sentindo como divindade. Indico para todo o público de esoterismo, para o público que busca a espiritualidade, para o público que já conhece as tradições, para o público Wicca, para o público praticante de magia. As tradições druidas vão agradar a todos.